Olá, boa tarde. Que saudade de você aqui. A gente vai continuar esse estudo de 1 Reis, capítulo 7. 1 Reis, capítulo 7. Esses dias, nos perdoe que não conseguimos postar por causa de um problema na internet, mas vamos seguir aqui falando da palavra de Deus. E você está estudando a Bíblia? Pois é. Vamos seguir aqui, pega lá a sua Bíblia, anota aquilo que você sabe que é importante, sabe que Deus está ministrando ao seu coração, porque a maioria das vezes a gente esquece, tende a esquecer e Deus fica ali nos corrigindo na mesma coisa. Pela sua misericórdia, pelo seu amor, Ele nos lembra. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Eu sou Taina Reis e quero seguir aqui com você nesse estudo da palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 7, vamos ler. A construção do palácio de Salomão. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o palácio da floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. O forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileira, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Todas as portas tinham estrutura retangular. Ficavam na parte da frente dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu de cedro desde o chão até o teto. E o palácio para sua moradia, no outro pátio, tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedras de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados interno e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4,5 metros e outras 3 metros e 70 centímetros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior cortadas sobre medida e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro aparelhadas, da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor, com o seu pórtico. Glória a Deus. E dependendo da sua Bíblia aí, você vai ter aqui o desenho para você ter uma ideia. No finalzinho aqui eu vou colocar em cima dessa leitura 3 lições que nós podemos aprender aqui com a palavra de Deus. A intenção é essa mesmo, é ler junto com você esse estudo, para você também pegar aí a tua Bíblia e a gente estudar junto. No verso 13 fala assim: os utensílios do templo. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxeram Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali e de um cidadão de Tiro, artífice em bronze. Hurão era extremamente hábil e experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas pelo fio apropriado.
Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Conjuntos de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto das colunas do pórtico tinham o formato de lírios com 1,80 m de altura. Nos capitéis das 2 colunas, acima da parte que tinha formatado de taça, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo, deu o nome de Jaquim, a coluna ao sul, e de Boaz, a coluna ao norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios e assim completou-se o trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,20 metros de altura. Era preciso um fio de 13,5 metros para medir a circunferência abaixo da borda. E ao seu redor havia 2 fileiras de frutos de 5 em 5 centímetros, fundidas numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte e 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos. A sua borda era a borda de um cálice com uma flor de lírio. Sua capacidade era de 40.000 litros. Também fez 10 carrinhos de bronze. Isso aqui que Irão fez, né? Que ele era extremamente hábil. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Cada um tinha 1,80 m de comprimento e de largura e 1,35 m de altura. Os carrinhos eram feitos assim, tinham placas laterais presas e armações. Nas placas entre as armações havia figuras de leões, bois e querubins. Sobre as armações acima e abaixo dos leões e bois haviam grinaldas de metal batido. Em cada carrinho havia 4 rodas de bronze com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. No lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos carrinhos eram quadradas e não redondas. As 4 rodas ficavam sobre as placas e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas como rodas de carros. Os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Havia 4 cabos que se projetavam do carrinho, um em cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de altura. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do carrinho. Ele esculpiu figuras de querubins, leões e tamareiras na superfície dos apoios e nas placas. Em cada espaço disponível com grinaldas ao redor, foi assim que fez os 10 carrinhos. Foram todos fundidos nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois ele fez 10 pias de bronze, cada uma com capacidade de 800 litros, medindo, você vê bem grande, né? Medindo 1,80 m de diâmetro, uma pia para cada um dos 10 carrinhos, e pôs 5 carrinhos no lado sul do templo e 5 do lado norte. Pôs o tanque no lado sul, no
canto sudeste do templo, também fez os jarros, as pás e as bacias para a aspersão. Assim Hurão completou todo o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As duas colunas, os dois capitéis em forma de taça no alto das colunas, os dois conjuntos de correntes que decoravam os dois capitéis, as 400 romãs para os dois conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, e os jarros, as pás, as bacias de aspersão, todos estes utensílios que Hurão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão não mandou pesar esses utensílios, eram tantos que o peso do bronze não foi determinado. Além desses, Salomão mandou fazer também estes outros utensílios para o templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro, sobre a qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários e as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isto é, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo que o seu pai havia consagrado e colocou junto com os tesouros do templo do Senhor, a prata, o ouro, os utensílios. Glória a Deus. E finalizamos aqui o capítulo 7 de 1 Reis. E temos aqui 3 lições, né? A primeira é que Deus se importa com a excelência no que fazemos. Você vê que Salomão não deixou a desejar. Ele não deixou a desejar naquilo que ele estava realizando para Deus. Ele estava fazendo com excelência o trabalho para o Senhor. E nós precisamos ver na nossa própria vida, a começar de dentro da nossa casa, porque de dentro de casa é onde sai tudo, né? Primeiro eu começo dentro da minha casa e dali eu vou saindo para a obra do Senhor, para o meu trabalho. Se dentro de casa, muitas vezes, Salomão talvez estivesse deixando a desejar, ou assim, entende? É dentro da sua casa que começa. Se a gente estiver deixando desejar dentro de casa, não ser alguém que faz as coisas com excelência dentro de casa, dificilmente você vai fazer lá fora. Então comece primeiro dentro de você, dentro da sua casa, e aí vai irradiando lá para fora. Então nós temos que procurar fazer as coisas com excelência. Nem sempre a gente vai ter isso de natureza. Tem pessoa que você vê que ela não gosta de coisa mal feita, ela já tem aquela, sabe, ela quer fazer tudo bem feito. Outras pessoas vão aprender. É certo que com Deus nós vamos ter que aprender a nos tornar pessoas excelentes, porque Deus não gosta, Deus é excelente. E para andar com Ele, meu amado, a gente vai ter que se tornar excelente em algum momento. Se tem alguém que caminha com Deus em profundidade e ele é desorganizado, ele é bagunceiro, tudo que ele faz é pela metade, Deus vai moldar essa pessoa, se ela estiver andando com ele em intimidade. Por quê? Porque o reino de Deus é ordenado, é organizado, as coisas de Deus são excelentes. Então, olha, Deus pode moldar qualquer pessoa que queira se aproximar dele. Ele molda. Às vezes a gente olha assim e fala, mas será assim? A palavra que saiu da boca de Deus não volta para ele vazia. Vai se cumprir, vai transformar. E Deus quer fazer isso na nossa vida. A segunda é que Deus concede dons e habilidade às pessoas.
Olha só, Urão, ele tinha habilidade. É uma das coisas que nós temos que pedir para Deus também, nos dá talentos, nos dá habilidade. Porque você vê que Deus concedeu para Bezalel, quando ele estava fazendo ali o templo, não era o templo, era o templo, né? Só que era diferente aqui de Salomão, que era uma construção, mas ele estava ali, Bezalel, fazendo o templo do Senhor, as coisas do templo do Senhor na época de Moisés. E o Senhor concedeu a ele habilidade para mexer ali com, sabe? Ele era hábil, as suas mãos eram hábeis. Então nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me dá a unção de Bezalel, me torna capaz de eu fazer isso aqui com excelência, que a obra das minhas mãos sejam abençoadas. Eu não aceito, meu Deus, fazer as coisas relaxadas pela metade, mas me concede a mesma unção que o Senhor deu, me dá habilidades, me dá talentos, que eu use para a glória do teu nome, porque todo dom perfeito vem do alto. Se na tua vida tem um talento, tem um dom, nós não vamos olhar para você, nós vamos olhar para ele. Por quê? Porque todo dom veio dele, é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas eu preciso pedir, Senhor, me dá. Eu não quero viver uma vida relaxada, preguiçosa, eu quero começar a mudar isso na minha vida. Então me concede habilidade, e Deus concede, meu amado. Peça a Ele aí um dom, uma habilidade, um talento para você fazer algo com as suas mãos, algo que ninguém fez. Porque em Deus nós vamos fazer proezas, é o que está escrito em Salmos. E o terceiro é que a adoração deve ser preparada com reverência. Você vê, tudo que é de Deus é com reverência. Nós devemos entrar na casa do Senhor com reverência, as coisas dele nós devemos fazer com reverência, sempre lembrando que nós estamos falando de Deus e não de pessoas. Então, nunca perca a reverência. E o temor é isso, né? É uma reverência profunda de quem Deus é. Então, Deus não é homem, Deus não é menino, Deus conhece a eternidade e Ele é Deus. E nós temos que ter uma reverência profunda por quem Deus é. Por quem Deus é. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.